Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre dor de crescimento. O que será isso? A nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia, bem-vinda novamente, vai nos ajudar a entender então o que é essa dor do crescimento, dor de crescimento. Conta para nós, doutora. Obrigada, Mari, tudo bem? Tudo bom. Na verdade, assim, eu recebo muita gente no consultório, é uma queixa bem comum de pais levando os filhos que eles têm dores nas pernas. É uma queixa bem frequente. Normalmente são dores noturnas, às vezes a criança acorda à noite com dor, gritando, chorando, no outro dia como se não tivesse acontecido nada. Olha só. Então, essas dores são dores realmente importantes, a criança realmente tem dor, chega a chorar de dor, chega a não querer caminhar, e são dores que a gente não tem muita explicação, a gente não tem uma comprovação científica do que, por que elas acontecem. Existem algumas teorias e uma delas fala que essa dor acontece por desequilíbrio entre o tamanho do músculo e o tamanho do osso. Então, essa é uma dor que acontece aí, começa mais ou menos por volta dos 3 anos e pode ir até os 10, mas a faixa principal é por volta dos 5 anos. Então, esse é o momento que a criança cresce bastante. Então, eu sempre pergunto para a mãe, a calça ficou curta? Perdeu calça? Porque às vezes a blusa a gente não percebe que ficou curta, né? O vestido não percebe que ficou curto, mas a calça a gente percebe que ficou no meio da canela. Então, eu sempre pergunto se teve algum crescimento e normalmente está relacionado com esse crescimento um pouco mais rápido. O que acontece? O osso, ele cresce primeiro. Então, o osso, chega num comprimento, mas o músculo, a fibra do músculo não cresceu tanto ainda. Olha só. E aí, o que acontece? A criança continua correndo, pulando, brincando, fazendo todas as bagunças que ela é capaz de fazer e chega no final do dia, por um músculo muito curto, ele acaba tendo dor, que é o que o pediatra acaba chamando de dor de crescimento. Entendi. E aí, a mãe faz o quê? Massagem. Né? Então, tô com dor? Tô com dor, vai massagear. E a massagem é realmente o ideal. Raros são os casos que a gente precisa da medicação analgésico, algum tipo de analgésico. O ideal mesmo é fazer o calor local, porque o calor local, é por isso que a massagem, né, libera calor, o calor local, ele relaxa a fibra do músculo e ajuda a aliviar a dor. Ai, que sensacional saber isso, porque é muito bom, porque às vezes a gente já se apavora, então, lógico, eu sempre digo, né, que qualquer dor, que a gente sempre tem que buscar um profissional, mas naquele momento, às vezes, como você falou, de noite acontece, então fazer aquele calor, aquela massagem, às vezes ter um olhinho, um creminho, né? Isso, e não é manha, realmente a criança tem dor. O que pode, nem sempre está associado, mas pode, a grande maioria das vezes está associado a um dia que fez muita bagunça, que correu bastante, ou aumentou, se exercitou muito. E no outro dia, essa é a característica, tem muita dor, às vezes acorda com dor e no outro dia como se não tivesse acontecido nada. Agora, se realmente aparecer algum tipo de mancha roxa, não querer pôr o pé no chão no outro dia, febre, algum tipo de edema, tumoração, aí, opa, né? Não é mais a dor normal a gente tem que afastar as outras lesões. Porque às vezes a gente pensa assim, foi um mau jeito que você deu, né? Porque também é meio parecido, assim, porque de noite estava com a dor e aí no outro dia passou. Então, foi porque você se exercitou muito, que nem a gente quando vai na academia, faz musculação e fica com aquela dor no músculo. Então, é o que eles sentem também, justamente por isso que você explicou e por eles terem se mexido muito durante o dia e forçado. Eles são muito ativos, né? E que bom. Sim. Que eles precisam ser realmente, mas que ótimo saber que a massagem ajuda. E também esse alerta de que se passar do limite esperado, a gente tem que buscar um profissional, porque às vezes eu vejo o caso da criança não conseguir colocar o calcanhar no chão, porque sente muita dor, daí já é outro assunto, pode ser não outra tem nada doença, a ver com, né, com esse tipo de dor. Então, tem que investigar, ou pelo menos consultar, para a gente ter essa capacidade de avaliação se isso é benigno, que essa dor é completamente benigna e ela vai passar com o crescimento, ou se tem alguma outra coisa escondida. E tem alguma idade específica, uma média da idade que esse tipo de dor... A idade média é ali mais ou menos 4, 5 anos. Tá? Quando eles dão essa estirada, essa esticada. Normalmente, depois dos 10 anos, isso não acontece mais.
Entendi. Tá. Então, se por um acaso tiver algum caso, assim, depois dos 10 anos, tem que dar uma investigada, porque daí pode ter sido realmente Sim. algo, né? Uma lesão que fez algum movimento que, Trauma, né? que fez um trauma, enfim. Doutora, adorei. Muito bom, porque às vezes a gente não entende determinados assuntos e acha que é manha, acaba cobrando da criança, mas como se ontem estava doendo, hoje não está mais? Então, como é bom a gente ter esse conhecimento, porque depois a gente fica até desconfiando da criança. E é uma judiaria, né? Porque realmente eles têm essa dor, porque eles passam por esse processo. Nós passamos também isso que a gente não se lembra. Tem famílias que isso é mais presente do que outras. Então, às vezes, a mãe fala assim, eu também tinha isso. Então, a gente vê que tem famílias que isso acontece com mais frequência, tem famílias que não tanto. Que legal, doutora. Muito obrigada por trazer esse tema, achei bem legal. E até o próximo encontro. Até o próximo. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Agora nós vamos falar sobre os perigos de brincar ao ar livre. Carol, bem-vinda novamente ao nosso programa. Olá. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre esse assunto. Existem perigos? As mães precisam se preocupar? Como é que tu enxerga essa situação? Então, é interessante a gente tentar entender a diferença entre risco e perigo, porque, claro, existem riscos no brincar ao ar livre. Uma criança pode subir numa árvore, cair, quebrar um braço, se arranhar, ser picado por algum animal, mas isso é um risco. Um perigo seria, por exemplo, um balanço quebrado, ou a criança andar de bicicleta fora da ciclovia sem capacete. Isso é um perigo e a gente deve evitar, porque não tem nenhum benefício para a criança. Mas o brincar ao ar livre, subir numa árvore, isso apresenta um risco, mas é um risco benéfico e que a criança precisa entrar em contato para aprender, para se desenvolver, para desenvolver a resiliência, a coragem, se entender também como criança e aprender a superar esses desafios e entender também o que é um risco, né? Porque a gente vê hoje crianças que não sabem nem atravessar a rua sozinhas. Sem dúvida, não conseguem subir numa árvore porque nunca estiveram nessa situação, tem medo de tudo, medo de todos os insetos. Então, assim, as mães têm, eu não quero que minha filha seja picada, uma abelha, e tem aqueles borrachudos que são aqueles pequenininhos que tem tudo quanto é lado. E daí se vem uma crise alérgica, então a gente tem muito medo. E o que a gente está fazendo? Criando crianças muito medrosas, com aversão à natureza. Isso, e essa super proteção, claro que a gente tem que prestar atenção com crianças alérgicas, então usar repelente, usar uma proteção, manga comprida, um bonezinho por causa do sol. Isso, ou então para crianças que tenham realmente reações mais fortes, ter ali uma medicação junto quando estiver ao ar livre. Também usar calçados fechados já evita muitos acidentes com outras espécies também, aranhas ou até mesmo com cobras, isso diminui muitos acidentes, mas não passar dessa super proteção, tomar cuidado, mas não deixar de expor a criança à natureza por esse medo, porque daí a gente já está passando dos limites, né? Exato, e a gente perceber que a consequência dessa vigilância extrema, dessa super proteção, não vai ser só da gente deixar a criança ali talvez mais dependente dos pais, dos cuidadores, mas também das consequências disso para a criança e para o planeta, porque a gente vai estar evitando a criança ter esse contato muito importante, essas experiências que podem
ajudá-la a ser um guardião da natureza, né? Porque se a gente vê assim, hoje em dia, as pessoas fazem o que fazem com a nossa natureza, mesmo tendo contato, porque antigamente as pessoas tinham mais contato com a natureza, e mesmo assim fazem o que fazem. Imagina uma pessoa que não tem contato nenhum com a natureza, o mínimo de amor, o mínimo de ligação. O que essas pessoas não vão fazer no nosso mundo? Então, é isso que a gente quer. Você, como mãe, quer deixar um filho que cuide do nosso planeta ou um filho que não se importa, se tiver que destruir, desmatar, enfim, é uma responsabilidade que está nas nossas mãos, né, na nossa criação. E é pela criança, assim como para o planeta, e vendo que, como você falou, né, a criança não vai ter esse vínculo afetivo e a gente não cuida daquilo que para a gente não vai fazer sentido, né? E é interessante também perceber que esses riscos, né? Então a gente pode sim evitar os perigos, que são coisas que não fornecem então nenhum benefício para a criança, como usar uma proteção, um protetor solar, mas uma colocação que eu gosto é de que o brincar ao ar livre, o brincar na natureza, ele não deve ser tão seguro quanto possível, porque possibilidades a gente teria, né, de deixar a criança com um capacete, com uma armadura, uma bolha, daquelas que tem, né, uma cúpula, de plástico. Isso. Então, não deve ser tão seguro quanto possível, mas tão seguro quanto necessário. Então, as medidas necessárias e entender que é melhor. Então, é uma pergunta também, um questionamento que eu gosto de fazer, é se a gente prefere que a criança, né, se quebre um braço ou que a criança nunca tenha subido numa árvore ou que a criança não tenha vivido a infância, não tenha vivido essas experiências tão essenciais e tão importantes para a vida. Não, e o legal também é que a criança vai aprender a se cuidar também. A gente vai alertar e vai largar a criança. A criança tem que viver, tem que ter as experiências dela. Olha, cuidado, se você enxergar um formigueiro, nunca pise. Cuidado com a abelha, nunca bata, ela pica, né? Tem um ferrão. Então, assim, a gente vai orientar eles e eles vão para a natureza. Assim como foi feito comigo, como foi feito com você. Tá existindo agora, nessa nova geração, uma quebra do que vem acontecendo há muitos anos, né? Exato. E o adulto também se informar, saber que não são todas as aranhas que são perigosas, então saber minimamente como identificar e passar essas orientações para a criança. Então, se você vê uma aranha, mantenha a distância, uma cobra, não chegue perto, chame um adulto, chame um responsável e não tentar amedrontar, né? Porque as crianças estão sempre cheias de medo, com fobias. Então, trazer as informações, falando o que ela deve e o que ela não deve fazer, mas não aquela coisa também, né? Muitos pais, isso, às vezes o pai e a mãe acabam passando para a criança aquela fobia por insetos, parece um besouro entra em casa, né? A família inteira gritando. É muito difícil que a criança não vá sair, óbvio, com certeza. Então, traumatizada aí com esse distanciamento do mundo natural. Adorei, Carol. Muito bom a gente trazer esses assuntos aqui para o programa, porque às vezes as mães estão focadas nesse universo e não param para se dar conta do prejuízo que isso vai trazer para o filho e para o planeta. Adorei, muito obrigada por dividir tanto conhecimento aqui conosco e até o próximo encontro. Até mais. A doutora Joana, nossa mastologista, está aqui comigo. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Hoje a gente trouxe um tema muito importante que eu acho que toda mulher tem que assistir, tem que conhecer e tem que saber estar por dentro, que são os cuidados com as mamas. Cuidados básicos, né, doutora? Mas que fazem toda a diferença na vida inteira dessa mulher, né? No dia a dia. É bem isso. A mama é um local do nosso corpo que geralmente passa despercebido, né? Mas, assim, e é tão sensível, né? Tão sensível. E a gente mal sabe que tem cuidados específicos e muito importantes. Então, por exemplo, assim, um dos mais importantes, que talvez seja até banal,
A gente já parou para pensar, tá usando o sutiã adequado? O tamanho adequado? Nossa, é tão automático que a gente, na hora de comprar sutiã e de vestir, acaba não pensando nisso. Pensa, às vezes, só na estética, né? Exatamente. Se é bonito, se ficou bonito. Se não é. Mas, assim, ó, o conforto é fundamental. Então, assim, o sutiã, ele tem uma função, que é de sustentar as mamas, né? Às vezes, a mama fica sem sustentação, acaba repuxando a musculatura que está atrás, os ligamentos, às vezes o próprio peso, dependendo do tamanho da mama da mulher, pode causar alteração na coluna. Então, assim, ele tem que ter uma alça larga para fazer a sustentação dessa mama, cuidar com o aro, né, o ferrinho que fica embaixo do sutiã, porque é muito comum, isso no consultório eu pego assim, ó, quase todo dia. O aro do sutiã fica passando no finalzinho da mama ali, fica pressionando. Então, um dia, 2, tudo bem, mas ao longo do tempo vai machucando esse tecido e vai machucando a mama, né, que é a pele da mama, que é uma região muito sensível. Costura do sutiã, às vezes tem aqueles sutiãs que tem a costura na metade, que fica pressionando o mamilo, que é um local super sensível, né, pode causar desconforto. Existem bastante mitos também. As pacientes perguntam, é verdade, doutora, que se eu usar sutiã sempre seguido, a minha mama não vai cair menos, né? Isso é mito, porque o sutiã tem essa função de sustentar, mas a gravidade continua agindo, né, ao longo do tempo. Se a mulher nunca usar sutiã e se ela usar o sutiã sempre, não vai mudar em nada. Exatamente, a gravidade vai agir da mesma maneira. Chega pra nós, temos, né? O que acontece? Além disso, as pessoas pensam, quem usa sutiã cresce mais a mama, porque ela fica sempre... Não é verdade também. Posso dormir com sutiã? Não devo dormir com sutiã? Isso a gente tem que individualizar. Tem paciente que não se sente confortável, né, dormindo com o sutiã. E tem paciente que já, não consigo dormir sem sutiã. Então, não tem problema. Cada um sabe, né, de si o que é melhor e o que não é, mas contanto que siga essas recomendações adequadas. Outra coisa importante é o tecido do sutiã. Porque, de preferência, ele tem que ser de algodão, porque o algodão é um tecido hipoalergênico, que deixa um grau de ventilação ali na pele da mama, no mamilo, porque é um local que a gente acaba suando, acaba crescendo fungo, bactéria, pode dar dermatite, pode dar coceira ali no bico do seio, reação em função do tecido sintético do tecido do sutiã, isso é muito comum também. Então, são cuidados assim que a gente nunca para pensar, mas são super relevantes para o dia a dia, né? Dor na mama. Às vezes a paciente chega assim, ai meu Deus, eu tenho alguma coisa na mama, porque me dói, então assim, o que é? Às vezes é o sutiã. Muitas das pacientes, só de ter a recomendação, a orientação do sutiã adequado, mais de 90% já melhora só com a recomendação do sutiã correto. É uma coisa tão, né, que a gente não dá bola, mas é tão importante. A posição que a gente dorme, às vezes dorme de bruço, em cima da mama, de lado, então tem que cuidar com isso. Não tem problema, pode dormir na posição que quiser, mas às vezes ficar pressionando a mama a noite inteira pode causar algum grau de desconforto. A gente já se apavora, o que eu tenho, tô com algum problema, e foi só o jeito que dormiu mal ali por cima, né? Claro que quando a gente tem algum sintoma, tem que procurar orientação médica, né? Porque às vezes disso, vai receber a orientação. Às vezes é uma dor muscular, que atrás da mama a gente tem aquele músculo que passa, às vezes dói o músculo, essa dor corre para a mama e a gente fica achando que é da mama e é de uma outra estrutura que está ali por perto, né? Além disso, fazer a avaliação, ver se não tem nenhum nódulo, se é uma reação hormonal, porque a mama, durante o ciclo menstrual, ela responde aos hormônios do corpo. Então, no período pré-menstrual, né, quem já menstruou sabe que a mama fica um pouco mais sensível, um pouco mais inchada, né? Isso é porque a mama é um tecido que tem receptores hormonais e ao longo do ciclo menstrual, a mama vai se moldando, né? A ida no ginecologista ou no mastologista anualmente é super importante, porque ele vai fazer o exame físico, vai palpar suas mamas, vai ver se tem alguma simetria, alguma retração, algum nódulo palpável. Claro que fazer isso em casa também é importante, mas é o especialista, né? Ele está mais acostumado. E além disso, ele vai te direcionar qual é o exame que você tem que fazer, a partir de que idade. Então, assim,
via de regra, a gente sabe, ainda mais com a campanha do Outubro Rosa, que mulheres a partir dos 40 anos têm indicação de fazer mamografia anualmente para prevenção do câncer de mama, né? Mas, assim, existem exceções. Por exemplo, as pacientes de alto risco para câncer de mama, elas devem começar esse rastreamento mamográfico antes. E é o médico que vai te dizer se é só a mamografia, se no teu caso vai precisar de ultrassom ou não, se vai precisar fazer outros exames, como, por exemplo, a ressonância magnética, que é um exame super específico, tem indicações específicas, por exemplo, para avaliação de pacientes que têm implantes mamários. Então, tudo isso, a consulta anual com o especialista é importante, né? Outra coisa que a gente não faz muita associação no dia a dia, mas que é muito importante também é a questão da atividade física, alimentação e hábitos de vida, né? Isso tem tudo a ver com a prevenção do câncer de mama, né? A atividade física, ela consegue diminuir a chance da paciente da mulher ter câncer de mama e também a paciente que já teve o câncer de mama consegue diminuir a chance de recorrência. Olha só. É um dado fundamental. O tabagismo, o etilismo, né? Paciente que tem o hábito de beber diariamente. Então, tudo isso a gente vai conseguir orientar durante a consulta médica, né? E em casa, claro, tem que palpar a mama, tem que se tocar. A paciente chega e fala assim, ai, doutora, mas a minha mama parece que é puro nódulo, eu só sinto nódulo. É que o tecido mamário, ele é todo irregular, né? Ele é cheio de nodulações e confunde mesmo. Mas ao longo do tempo você vai conhecendo a sua mama. Justamente por se tocar que você vai conhecer, exatamente. Né? Daí você vai, opa, aqui tá diferente, não, né? Esse aqui sempre teve. Opa, esse aqui não, né? Claro que o ideal é a gente detectar alguma alteração antes que ela seja palpável, claro. Né? Mas assim, sempre que palpável, tem que procurar ajuda. Assim como vermelhidão na mama, que pode ser um sintoma inflamatório, nódulo, né, que a gente já comentou, palpável, retrações na pele também, abaulamentos, quando a mama começa a crescer de uma maneira diferente da outra. E também meninas, as mães de meninas, prestar atenção que o brotinho mamário, que é a telarca, começa a crescer a partir dos 8, 9 anos de idade. Então, antes disso, quando aparecer o brotinho mamário, é um sinal de alerta, porque às vezes pode ser uma puberdade precoce. Então, tem que fazer essa investigação, né? Então, são muitas questões, né, que tem tudo a ver com a mama que às vezes a gente não correlaciona e que são importantes. Nossa, adorei, aprendi muito. Várias coisas vou colocar no meu dia a dia. Ótimo. E tenho certeza que a mulherada que está nos acompanhando também vai começar a tomar mais cuidado com tudo isso que a doutora falou. Querida, obrigada e até o próximo encontro. Eu que agradeço, até mais. Agora a gente vai falar sobre um tema muito legal e que é bem difícil estabelecer depois que a criança nasce. Ju, bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada. Você trouxe um tema sensacional, que é a relação do casal após o nascimento do filho. As divisões, o casal em si, que agora a gente tem mês dos namorados. Será que o casal conseguiu comemorar, curtir? Enfim, você como psicóloga perinatal deve ver muito isso no consultório, da mulher não se sentindo mais mulher, se sentindo só mãe. Então, conta pra mim um pouquinho sobre esse assunto. Então, justamente eu achei interessante trazer esse tema nesse mês de junho, né? Porque a gente fala muito aí do mês dos namorados, então tem o dia 12, né? Que por mais que a gente saiba que é uma data bem comercial, eu acho que é importante trazer essa reflexão para o casal. Então, porque mesmo sendo comercial, se a gente não consegue se inserir, a gente já fica mal, né? Então, poxa, todo mundo tá comemorando, menos eu, porque eu tô com um bebê aqui, não consegui curtir meu namorado, meu marido, né? Então, e entra aquela questão de, a gente tem que comemorar sempre, eu concordo muito, mas assim, tendo uma data, então, pra gente pensar sobre o casal, vamos aproveitar, né? Eu acho que refletir como é que tá o namoro na vida de vocês, né? Especialmente dos casais casados e com filhos, que a gente sabe que vai dificultando um pouquinho, né? Então, aproveitar essa oportunidade. A gente tem muito o que falar sobre esse assunto, mas eu pensei hoje em falar tanto com o casal que já tem filhos, quanto com aquele casal que está no planejamento. Então, estão passando aí pelo momento da gestação, né, por uma espera aí pelos filhos. Por quê? Porque a gente costuma, quando engravida, pensar no enxoval da criança, a gente pensa no pré-natal, que é super importante, né? Tudo isso é muito importante. Você pensar nos detalhes, aí você pensa no quartinho, você pensa em várias questões. Roupinhas, tudo isso vem. Vem. Às vezes o casal até conversa sobre situação financeira, tem uns casais que se preparam um pouquinho mais.
Mas muita gente, eu posso, não sei se a maioria, tem dificuldade de pensar no casal. Como que vai ficar esse casal com a chegada dos filhos, né? E aí que vem um puxãozinho assim de orelha, não é um puxãozinho de orelha, mas assim um toque, né? Vamos dar um toque nesses casais que estão se preparando para pensar. Vamos pensar no casal também, vamos colocar nessa listinha aí de conversa. Por quê? Porque um casal antes dos filhos é um casal que tem a atenção voltada um para o outro. Exatamente. Né? Então, eu penso em você, você pensa em mim, e né? é tudo lindo. As vontades de um, as vontades do outro, a gente tem mais flexibilidade, a gente tem mais liberdade, né? De ir e vir. Então, acontecem contratempos, imprevistos, tá tudo certo, a gente passa por isso numa boa. Mas aí os filhos chegam e a gente vê que muda muito. Natural, né? Um terceiro membro entra ali naquela relação, né? Que é até então um ser desconhecido, esse bebê que chega, então causa ali um choque muitas vezes para aquele casal. Então eles precisam se adaptar. Então a gente fala que é um momento de muita transformação, muita adaptação na vida desse casal. Eles precisam entender que esse relacionamento vai ter que se reconfigurar, porque agora existe essa criança que tem as atenções todas voltadas para ela, né? E além da atenção do casal, do pai e da mãe, especialmente, é uma fusão intensa com a mãe. E é muito importante que o casal saiba disso e, quando está passando por isso, compreenda que é importante. Então, esse bebê e essa mãe vão ter esse momento de fusão intensa, que precisa, que é necessário, Sim, né? Que faz parte, né? Que faz parte. E o pai, nesse momento, tem que entrar como, opa, deixa eu ficar um pouquinho de lado nesse momento, está tudo bem. Né? E aí você comentou ali, até no começo, das diferenças e da mulher ali, do homem. Tem muita incompatibilidade às vezes, porque o homem, por exemplo, quer a mulher para ele ainda, às vezes não entende que precisa desse distanciamento, né? Que tem essa adaptação importante com o filho e às vezes cobra. E essa cobrança é terrível pra gente. Difícil. Poxa, já me cobro tanto, já estou tentando ser a melhor mãe, não tô com cabeça naquele momento, né? Exatamente. Às vezes, assim, o marido muitas vezes vai trabalhar fora, não é todas as situações, mas vai trabalhar fora, volta no fim do dia com saudade daquela mulher, querendo aquela mulher para ele, e ao mesmo tempo ela está esgotada, cansada, passou um dia intenso com aquela criança, né? Então, assim, a gente está falando só desse comecinho. Você está falando só da minha vida. Estou falando da tua vida, da minha. E é importante a gente saber que, assim, esse começo é esperado que seja assim. Então, até 1 ano do bebê, né, mais ou menos, tá ok, é toda uma adaptação. Isso que o casal precisa entender. Eles estão se reconfigurando. Porém, em algum momento, esse casal precisa ser olhado novamente, né? Então, isso que a gente também não pode se acostumar. Fica um pouquinho de lado, mas depois a gente tem que resgatar. Agora eu não quero mais meu marido, é só eu e a criança. Daí também é perigoso, né? Porque, na verdade, assim, a função de pai e de mãe, ela não vem para substituir a função de marido e mulher, né? Vem para somar. Então, a parentalidade, ela tem que vir como uma soma. E não o casal não existe mais, a gente não precisa mais se encontrar. Agora você é o pai, eu sou a mãe e ponto. Não pode, né? Então a gente tem que pensar assim em estratégias, acho que é muito diálogo, né? Conversar sempre, né? Demonstrar o que está sentindo, o que está sentindo falta, né? Onde que a gente consegue mexer, o que a gente consegue fazer um tempinho para o casal? Será que é possível contar com uma rede de apoio? A gente pode pedir uma ajuda, ter um momento só para o casal, sem falar dos filhos, sem os filhos estarem juntos. Então, são várias estratégias que podem ser pensadas, que a gente não vai conseguir falar aqui hoje, quem sabe numa outra oportunidade, né? Mas eu acho que deixar esse toque do vamos pensar também no casal, porque é importante, né? Além de todo o resto da lista, né, para a chegada dessa criança. Ju, você relatou demais a minha vida, como você disse a sua também, e eu tenho certeza que de muitas famílias, porque realmente quando a criança chega muda muito e a gente não consegue realmente dar atenção para o marido e vem essa cobrança. Tudo isso que você falou tem muita coerência, mas aí eu gostei da dica, até 1 ano. Depois disso, não existe assim, né, uma data certa. Claro, mas para a gente analisar, né? Que no começo ali, puerpério, e, né, ok, é esperado. Mas depois disso a gente tem que voltar
a atenção para o relacionamento do casal também. Adorei, aprendi muito e tenho certeza que a gente ajudou muitas mulheres também a entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. E lembre-se sempre, quando estiver muito pesado, quando você estiver com dúvida, procura um profissional para te ajudar, para te orientar, para a gente não ver tantos casamentos se acabando, né, depois do nascimento de um filho. Muito obrigada, querida, por todas as suas informações e até o próximo encontro. Obrigada a você. Até. Hoje, a Mari e a Lívia, bem-vindas, meninas, trouxeram um tema que eu estou apaixonada. Crenças limitantes. E isso começa lá na infância, Lívia. Conta pra mim. É verdade. Bom, para falar das crenças limitantes, eu vou falar primeiro um pouquinho das crenças, né? Todas as crenças, sejam elas limitantes ou fortalecedoras, elas começam realmente a ser criadas desde a nossa infância. Muito por repetição, ou seja, aquilo que a gente escuta todos os dias, aquilo que a gente vivencia todos os dias, a criança absorve e interpreta de uma certa forma. E a interpretação e o sentimento que ela tem com aquilo que ela vivenciou ou ouviu é o que faz com que ela comece a criar certas crenças. Ou sob forte impacto emocional, quando ela vivencia algo que realmente é algum choque muito forte, algo que gerou nela um sentimento, uma emoção muito forte. Por exemplo, quando um pai briga muito pesado com seu filho, dá um esporro, ou a gente sabe casos até bate e tudo mais, isso pode gerar na criança uma crença limitante, pode ser de medo, pode ser de medo de errar, né? Medo de julgamento, e aí isso vai fazendo com que se torne essa crença enraize e ele leve para o resto da vida. Então, as crenças, elas são formadas ou por repetição, quando a gente escuta muito, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não nasce em árvore, né? Então, às vezes, pode ser que você crie uma crença de escassez, de não merecimento, porque dinheiro não nasce em árvore, né? Então, essas são as crenças limitantes, quando é algo que realmente nos bloqueia e a gente absorve isso já desde lá de infância e vai trazendo para o resto da vida. E as limitantes, elas podem continuar sendo geradas além da infância, nós adultos também podemos criar novas crenças limitantes a partir, sim, desse forte impacto emocional, quando a gente vivencia algo muito, muito pesado, que gera uma forte emoção, pode gerar uma crença limitante. Adorei. Lívia, quando a gente traz esse tipo de situação para alimentação, para atividade física, um exemplo que me veio assim é justamente sobre atividade física. Você é fraco, você não vai conseguir. Isso. Você nunca vai conseguir correr, você nunca... Então, esse tipo de coisa que as crianças escutam, às vezes, pode até se transformar numa crença e a pessoa levar isso para o resto da vida. Perfeito. Então, eu não consigo gostar de nenhuma atividade física. Às vezes, a gente tem que fazer uma análise todo esse ser para ver o que está limitando ele, né, Mari? Sim, e além de atividade física, eu vou falar uma que todo mundo deve ter escutado. Você só sai da mesa quando raspar o prato todo. Não é? Por isso que eu ando raspando bastante o prato agora. Bem A minha mãe falava direto isso para mim, é verdade. E aí eu atendo mulheres adultas que são mães hoje e elas ainda têm como que eu vou deixar comida no prato? Como que eu vou não comer tudo? Então, isso é uma crença que começou lá de pequenininha. Se você só sai daqui quando ia comer tudo e perde total a noção da fome e da saciedade, né? Então, quando a gente cria esses serzinhos, né? É uma responsabilidade, sim, né? Da forma que a gente se comunica com eles, porque isso leva para a vida adulta, né? Agora, você pensa, mulheres adultas que... Nossa, eu vou deixar metade do frango, o que eu vou fazer com esse frango? Às vezes tu não sabe o que fazer com aquilo ali. É só botar num potinho e botar na geladeira, mas não é só. É porque tem muita coisa dentro, né? Com certeza. E agora você falando me lembrou muito assim da minha casa, da relação assim que eu tenho com a minha filha, às vezes até de não respeitar. Se ela fala, mãe, tô satisfeita? Não, come só mais uma. Olha o perigo que tem nisso de obrigar a criança. Se ela está satisfeita, ela está satisfeita. E aí depois é isso que até a Mari falou, que ela perde a noção da saciedade dela, né? E como isso é perigoso, né, Lívia? Exatamente. E tem essa questão realmente de
um olhar bem assim, saber observar, porque a criança também a gente sabe que ela está sempre nos testando. Então, e a gente comeu 2 colheradas e não já estou satisfeita, então eu tenho que dar uma insistidinha. Exato, então você tem que saber realmente observar a sua filha, saber quando ela realmente pode estar satisfeita, de acordo com aquilo que ela já comeu ou já fez no dia a dia dela, né? E daquilo que não, porque às vezes pode ser que ela só esteja querendo pular uma refeição porque depois ela está querendo aquele doce ou alguma coisa assim. Então, que a gente tem que analisar, saber observar, mas justamente assim, quando você sabe que, poxa, já fiz isso e isso com a minha filha, ela já comeu super bem no café da manhã, talvez no almoço ela não precise comer tudo aquilo e saber realmente observar, né? Além disso, tem muitas outras, como a questão do raspar o prato, que foi que a Mari trouxe. Tem também, já vi muitos casos de a criança já está com já está um pouquinho mais obesa, acima do peso, e aí ao invés de tentar consertar ou entender o porquê que aquela criança já está assim acima do peso, às vezes acontece o falar, né? Tipo, mas você já está gordo, meu filho, não sei o quê. Então, olha como isso também vai... a criança absorvendo sou gordo, estou gordo, vai levar isso para o resto da vida como uma preocupação e muitas vezes ele não vai nem saber lidar, a criança não vai nem saber lidar com outras situações na vida adulta, sempre se sentindo menor, se escondendo, às vezes levando para um comer contornado de comer escondido e tudo mais, e aí isso vira uma bolinha de neve e não sabe nem o porquê e como começou. Né? Então, é bem importante a gente olhar para essa questão alimentar em relação às crenças. O que é que a gente... Tanto para a gente, acho que num primeiro momento, até quem é mãe, antes de também ir lá querer entender como está lidando com seu filho, peraí, como é que foi a minha experiência? Quais são as crenças que eu tenho? Que fazia comigo. Olha, eu estou repetindo, porque como eu te falei, minha mãe falava isso para mim. E hoje estou falando para minha filha, como isso vocês estão falando tem muita coerência. É muito assim, a gente vai repetindo o que a gente viu na nossa infância. E aí mora o perigo. Hoje em dia, eu não estou satisfeita com o meu peso e se minha filha passar pela mesma situação, porque já está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente precisa da Mari e da Lívia na nossa vida para nos ajudar a compreender tudo, né? Meninas, adorei. Sensacional. Achei assim, ó, muito legal esse tema, porque realmente a Mari citou uma frase assim, que quando a gente tem esses serzinhos, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, sim, é verdade, porque é uma vida ali. E aí amanhã ela pode ser obesa, ela pode sofrer com qualquer tipo de transtorno alimentar, enfim. E isso é uma responsabilidade dos pais. A gente primeiro tem que entender, porque nem nós conseguimos lidar às vezes, né, para poder ajudá-los, né? Exatamente. Eu queria botar um porém assim, é justamente a minimizar as chances, né, desses transtornos acontecerem, porque o controle total a gente não tem como ter, porque cada pessoa, cada criança vive a sua experiência. Mas justamente aquilo que eu estava falando, olhar primeiro para si, para daí poder entender aquilo que eu posso ajudar naquele serzinho, naquela criança que vem comigo, né? Sim, meninas, adorei. Muito obrigada por dividirem tanto conhecimento e até o próximo encontro. Até. Obrigada. Agora a gente vai conversar com a Cecília e a Jéssica, bem-vindas novamente, sobre o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças. Cecília, queria que tu explicasse um pouquinho para nós qual é essa relação pandemia, desenvolvimento das crianças. Fala para nós o que vocês estão vendo lá na clínica. Sim. Então, Mari, hoje a gente sabe, né, que o desenvolvimento infantil ele é multifatorial. Então, a criança se desenvolve a partir do momento que ela interage com o meio, que ela tem interesse em estímulos diferentes, que ela tem novas experiências, que ela pode explorar esse ambiente com o corpinho dela e desenvolvendo conceitos cognitivos, sociais, de linguagem. Então, hoje a gente vivendo num momento de tanta privação sensorial, né? A gente tem recebido cada vez mais crianças com atrasos no desenvolvimento, mas que a gente vê que não tem nenhuma outra questão que pudesse estar impactando para além da falta de estímulo. Que coisa, né? Essa pandemia afastou as crianças da escola. E aí isso atrasa de uma forma muito complicada, porque a escola e esse convívio também com outras crianças, porque às vezes os pais frequentavam outras casas e não só a escola, e as crianças tinham contato com outras crianças e faziam atividades diferentes do que os pais podem proporcionar dentro de casa. E isso tenho certeza que vocês estão vendo lá e deve ser bem complicado para vocês como profissional ver esse déficit, né, no desenvolvimento. Sim, as crianças hoje, elas
chegam com uma dependência dos pais muito grande. Então, experimentar o novo para elas está sendo muito difícil, está sendo muito impactante. E o convívio dessas crianças com as outras crianças da idade delas desperta muita coisa, né? O dividir, o interagir, o buscar, o explorar. Então, dentro desse cenário novo, isso está sendo tudo limitado, né? Então, é muito importante os pais saberem em casa brincar com as crianças, ter um momento da brincadeira, aquela brincadeira que vai despertar interesse, que vai deixar com que a criança use a imaginação, né? Porque hoje está sendo muito impactante isso tudo. É muito complicado. E assim, a primeira coisa que eles tiram é a escola. O resto tudo está aberto e a escola está fechada. Então, assim, vocês atendem crianças que, por exemplo, eu quero que o meu filho ele não tem nenhum problema, de saúde, nenhuma deficiência, nenhum atraso, mas eu quero que ele faça alguma atividade, eu quero que ele tenha contato com a fono, eu quero que ele faça uma fisioterapia, enfim. Alguma atividade, vocês atendem esse tipo de público também? Sim, a partir do momento que a criança está apresentando algum atraso, né, a gente não precisa de um diagnóstico para fazer o atendimento. Então, está vendo atraso de linguagem, está vendo dificuldade nas atividades de vida diária, um brincar que não está adequado para a idade dela, pode vir que a gente atende, a gente orienta esses pais, a gente faz alguns workshops junto com as famílias, né? A gente faz uma mentoria sobre como brincar com a criança, né? Qual a melhor forma de estímulo, o que oferecer, né? Como enriquecer esse ambiente de casa para a gente conseguir minimizar, nem que seja um pouquinho, esse impacto todo que a gente está vendo no desenvolvimento das crianças. Com certeza, porque às vezes não é nem falta de vontade dos pais, mas é falta de informação. Sim. Eu não sei o que fazer e cada faixa etária tem um estímulo diferente. Então, lá com vocês, eles vão ter essa assessoria para saber o que eles podem proporcionar, o que pode fazer dentro de casa mesmo. Sim, até porque a escola parou, mas o serviço dos pais não. Então, existe uma rotina de trabalho, mas não existe uma rotina de lazer, né? Então, na correria do dia a dia, a gente vai brincando com o que dá. Às vezes não dá tempo de brincar, então a gente oferta um celular. A gente deixa a criança ali, vamos deixar aqui um pouquinho, enquanto a gente vai preparando uma coisinha aqui. Então, é importante buscar, né? Vem até a gente pode oferecer esse trabalho mesmo de consultoria, tanto em casa também, para conhecer a rotina dos pais em casa, para construir um brincar e um desenvolver dentro da rotina mesmo da criança e da família. Sensacional, porque é bem isso, assim, eu sempre falo sobre o aprender brincando, o lúdico ensina, eu sempre bato muito nessa tecla, porque realmente eu sou mãe, então eu vejo que de forma lúdica e com brincadeiras eu ensinei muito a minha filha. Então, só que, claro, como a Jéssica falou, agora tem trabalho, tem muita coisa envolvida e realmente fica difícil. Então, às vezes, a gente acha que não tem como, só que aí vem vocês e nos mostram que dá dentro de casa mesmo para fazer alguma atividade e que vai ajudar eles a não ficarem parados no tempo, né, Cecília? E assim, eu vejo muito, sabe, Mari, como terapeuta ocupacional, né, pensando o cotidiano das crianças, o quanto que a rotina do dia a dia é rica para elas. Então, muitas vezes a gente pensa, tenho que fazer uma atividade super elaborada, vou ter que pensar numa estratégia muito complexa. O próprio dia a dia já é rico, é estimulante para a criança. Então, convocar elas a participarem da rotina, das atividades do dia a dia, ajudar na cozinha, né? Trazer ela para esse convívio da família também é super importante. A gente consegue trabalhar muita coisa no lúdico, né? Na participação junto com os pais. Então, a gente tem ferramentas inúmeras para conseguir atingir tudo isso. Sensacional, meninas, adorei. Obrigada, Muito Mari. obrigada por vocês trazerem essa luz para nós, porque às vezes a gente vai deixando, a gente sabe que o celular não está ensinando, a gente sabe que está muito na frente da televisão, mas a gente vai empurrando, às vezes... o prático, às vezes vai o prático. Exatamente, vamos nos cegando. E aí quando vem vocês e falam assim, mãe, isso atrasa, mãe, é perigoso, aí a gente fica, não... Vamos chamar elas para nos ajudar a montar uma rotina legal. Sim. Adorei, meninas. Muito obrigada por Mari. trazerem essas informações, dividirem tanto conhecimento e até o próximo encontro. Obrigada, até o próximo. Obrigada. E ainda falando sobre cuidados com as mamas, a gente trouxe lingeries perfeitas
para cuidar da sua mama, que respeitam a anatomia da mama, que respeitam o seu amamentar, que facilita a sua vida. Paty, bem-vinda novamente. Oi, Mari. Obrigada. Hoje, além dos sutiãs e das calcinhas, tu trouxeste também camisolinha e regatinha. Isso. Conta pra mim como que usa essa regatinha, que eu estou apaixonada. Gente, Mari, ela facilita muito a amamentação. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Esse aqui é o nosso sutiã de amamentação, tá? Então, todos eles possuem esse fecho-clique, tá? Aqui é a parte de dentro, onde o seio vai ficar exposto. Então, como que a mamãe utiliza, né? Essa regatinha de amamentação, ela não possui alças. Por quê? Ela é sustentada pela própria alça do sutiã. Entendi. Então, tem esse anelzinho aqui. A mamãe vai estar vestindo o sutiã e ela vai passar esse fecho-clique da parte da frente, ela vai passar dentro da argolinha da regatinha de amamentação. Aí ela fecha no fechinho aqui de trás e tá prontinho. A hora que ela vai amamentar, ela só baixa aqui e o seio fica exposto aqui. E a regata junto com o sutiã, sensacional. Isso mesmo, aí ela não precisa ficar levantando blusa, abaixando Porque e tal. o que eu penso, Paty? Tu ter um sutiã de amamentação é excelente, só que as roupas também atrapalham. Isso. Porque daí tu tem que baixar, tira uma manga ou levanta. Isso. E aí fica aquele monte de roupa aqui. Então, assim, ter as peças... Não, e essa regatinha foi feita justamente para colocar junto com o sutiã, que ideia incrível. Isso mesmo, Mari. E assim, praticidade é tudo para a mamãe. Ela vai estar com o bebê no colo, então facilita. Ela baixa a regatinha junto com o sutiã, já dá o mamar ali para o bebê, né? Fecha a regatinha, pronto. Adorei, muito bom. Paty, e as camisolinhas? Entra justamente nesse ponto que eu falei. Do que adianta eu ter o sutiã e daí eu tô com a camisola toda fechada, tenho que me... né? Isso. Imagina puxar a camisola que é comprida, não é uma blusa, tu tem que levantar ela até aqui em cima. Então, assim, totalmente contramão. Praticamente tirar, né, o pijama inteiro, né, Mari? Só para amamentar. Imagina isso várias vezes durante a noite, né? Nossa, nem fala. Então, a camisola com fecho-clique, Mari, tem alguns modelos, a gente também tem, né? Transpassadas. Então, elas são de manguinhas agora para o inverno, tá? Ai, que delícia! E só põe para o lado, você baixa o fecho de clique, né? E amamenta. E essas daqui, elas fazem o papel do sutiã mesmo. Que tá? linda! Então, já vem com o fechinho clique. A mamãe só abre, né? E amamenta. Que maravilha. Eu tenho uma dessa, eu amo de paixão, porque o que eu noto, assim, Paty, é que fica tudo certinho, segura o peito. Nunca eu tive uma camisolinha assim, eu fico sem sutiã. Isso. Com essa camisola, e nenhuma outra ficava. Porque ela é retinha, essa não, ela é toda contornadinha e ela ela sustenta a mama. Isso, Mari, ela tem toda a anatomia, ela acompanha a anatomia toda do seio, tá? Então a gente coloca como se fosse a modelagem do sutiã junto na camisola, tá? E na nossa modelagem você vai usar o mesmo tamanho tanto de camisola quanto de sutiã. Entendi. Não tem essa diferença, né? E o que eu adorei, assim, é que ela não marca nada. Ela é soltinha, ela é um tecido que não mostra uma celulite, que as gordurinhas não aparecem também. Então, assim, vocês fizeram peças justamente pensando nesse momento que a gente já está todo meio assim, né? Um pouquinho acima do peso, às vezes pinga um leitinho, uma coisa. Então, ela é toda discreta para não deixar a gente envergonhado, passar vergonha com alguma coisinha da maternidade, São né? peças, assim, femininas, delicadas, né? Isso. Para a mulher não deixar de esconder o seu lado mulher, né? Que ela também tem que se sentir valorizada nesse período, né? E que tecido é esse? Que é maravilhoso, que parece que abraça a gente. Então, Mari, a gente preza muito pela qualidade dos produtos, tanto das rendas quanto dos tecidos. A gente trabalha somente com poliamida. Tá? Então, é tecido que não vai formar bolinha. Se você tem um pet em casa, não vai ficar com pelinho. Super prático para você lavar também, para manter suas camisolas bem rapidinho. Então, a gente preza bastante por qualidade também. Nossas rendas de poliamida, porque delas não pinicam e também tem mais durabilidade, né, da sua peça. A gente não quer você usando somente no período do aleitamento. A gente quer que você, né? Eu nunca mais vou, assim que a minha filha parar de amamentar, achas que eu vou me desfazer da minha camisolinha? Não. Nunca. Eu amo ela.
dela. E, inclusive, pessoas que já foram lá em casa, minha mãe, cunhadas, que olharam, se apaixonaram. Ai, mas só faz pra mamãe? Eu queria uma assim, porque realmente ela veste muito bem. É isso que eu falo, assim, não mostra uma celulite, não mostra uma gordurinha, ela fica... é gostosa, o tecido é bom. E tem o hobbyzinho também pra usar, né? Tem o hobbyzinho que acompanha também. E a gente trabalha com variantes de cores também, Mari. A gente não trabalha com uma ou duas cores, tá? A gente faz uma coleção em torno de 4 cores também estampadinhas, então a gente gosta de diversificar bastante a nossa cartela de cores. Não somente... Tá uma gracinha, né? Isso, a gente não trabalha somente com preto ou assim, chocolate, tá praticamente riscado da nossa coleção. O bege? O bege, o famoso bege, a gente não trabalha com bege somente em fundo de sutiã, para dar aquele ar e também para... fica bonito. Isso, como nesse sutiã preto aqui que a gente fez, né? Porque dá todo o destaque da renda também. Aí ficou lindo, nem parece que é um bege, né? Não parece que é bege. Patilice ressignificando o bege. Isso mesmo. Adorei, Paty, sensacional. As peças de vocês são incríveis. Eu posso falar, porque eu realmente uso, tá aqui a prova, ó. Olha aqui, ó, conhece? Eu sei, conheço. Eu amo de paixão, eu acho incrível. E é aquilo que eu sempre falo, assim, ó, a gente sente carinho em cada pedacinho, desde a embalagem que chega na nossa casa, o cheirinho que elas vêm, que não dá vontade, né, de lavar, o jeito que as peças ficam no corpo, as calcinhas são ótimas, o tecido é bom, elas duram, quando lava não estraga, então assim... sensacional, muito obrigada por cuidarem da gente tão bem, Paty. Eu adorei te receber aqui e poder mostrar para todo mundo o tipo de lingerie que eu uso e o tipo de produto que eu quero que você use também, Paty. Como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem encontrar vocês nas redes sociais? Então, a gente trabalha no Instagram, Facebook, temos o nosso site e temos nosso atendimento pelo WhatsApp também. Todas as plataformas você consegue adquirir os nossos produtos. Pode passar para nós o teu Instagram? Patilice Materna. Fácil? Super fácil. Só põe Patilice que já acha a gente. Ótimo, lá tem muitas dicas, vocês estão sempre produzindo conteúdo. Então, assim, ó, eu aconselho seguir esse Instagram. Eu tenho certeza que você vai adorar, Paty. Muito obrigada, até o próximo encontro. Mari, obrigada, eu que agradeço.